Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar junto aqui alguns versículos no capítulo 13 e alguns versículos no capítulo 14 para encerrar a mensagem dessa semana, tá bom? A designação. Bom, no capítulo anterior, o capítulo 12, nós vimos que houve uma guerra no céu. E essa guerra foi transferida para a terra, né? Lúcifer e seus anjos foram lançados, foram precipitados na terra, e aqui continua essa guerra, tá bom? Então, o capítulo 13 vai falar sobre o reino e os seguidores de Satanás aqui na terra, tá bom? E o capítulo 14 vai falar sobre o reino de Deus aqui na terra e os seguidores de Deus aqui na terra, tá bom? Então, vamos lá, é interessante essa cronologia que ele colocou, né? A guerra no céu, a guerra na terra, né? Foi transferida para cá, a batalha. E aí tem os seguidores, né, de Lúcifer, e tem os seguidores de Deus. Vamos lá então para o capítulo 13, que fala sobre o reino, né, do diabo e os seguidores dele. Vamos lá, capítulo 13, versículo 9 e 10 diz assim: Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui, quando diz a paciência e a fé dos santos, significa a resistência dos santos, tá bom? Significa que a perseverança, né? No lugar de paciência aqui dá para traduzir como perseverança, né? Isso eu acredito que a tradução de Joseph Smith traz essa figura de linguagem, tá bom? Que é a perseverança, ou seja, de lutar contra as coisas ruins, tá bom? Aqui quando falou no versículo aqui, né? Se alguém levar em cativeiro irá, né? Eu lembrei aqui, o que significa isso? Significa a mesma coisa que está lá no livro de Alma, capítulo 41, versículo 13, tá bom? Significa que o mesmo Espírito que habita esse corpo, né, na ressurreição vai ser o mesmo Espírito. A gente não muda, né? Claro, o nosso corpo vai ser perfeito e imortal, né? Mas a nossa essência, o que nós nos tornamos, nos acompanha. Observa aqui, ó. Alma 41, 13, né? Aqui é a alma ensinando o seu filho, e ele diz a respeito do seu filho assim: Meu filho, não é este o caso. O significado da palavra restauração. E restituir é restituir o mal ao mal, o carnal ao carnal, o diabólico ao diabólico, o que é bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Então, observe, né, que a gente não passa de um estado para outro simplesmente por conta da ressurreição. Vai ser restaurado a nós aquilo que nós nos tornamos. Se você é bom, vai ser restaurado coisas boas a você. Agora, ele falou, o que é carnal é restaurado ao que é carnal, né? E assim por diante, né? O que é diabólico ao diabólico. Então, o mesmo espírito que habita esse corpo é o mesmo espírito que nós vamos ressuscitar, tá bom? Vai ser um corpo perfeito e imortal? Sim, tá bom? Mas a nossa essência não vai mudar por conta da restauração. É isso que ele está mencionando aqui. Ele continua no versículo 15, dizendo: Porque o que de ti sair, a ti retornará, e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e em nada o justifica. Bom, tem uma doutrina falsa na Bíblia. Quando eu falo doutrina falsa dentro da Bíblia, é que as pessoas ensinavam. Paulo ele combateu muito sobre isso, tá bom? Eles ensinavam que era mais na cultura romana, né? Cultura grega romana, acreditava que o corpo só tinha coisa ruim e que nós viveríamos em espírito. Então a carne para nada aproveita. Então tanto faz o que você fazia na carne, tá bom? Porque o importante para Deus é o espírito. Então para eles tanto faz o que fizesse na carne. Mas não, o que nós praticamos na carne, nós vamos levar conosco, ou seja, as nossas obras nos seguem, né, depois dessa vida aqui. Tá bom? É esse o significado. Então a palavra restauração condena mais ainda o pecador, porque se ele é pecador e mal, vai ser lhe restaurado o mal, tá bom? Agora, se você é uma pessoa boa, vai ser restaurado a você um galardão bom, coisas boas. É esse o significado aqui. Vamos lá para o versículo 14, né? Ainda aqui no 13, né? Uma parte do versículo 14 diz assim: E fizeram uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
Então, aqui está falando da imagem da besta, né? Eles fizeram uma imagem da besta para as pessoas adorar. Então, o mundo faz uma imagem da besta, né? Aqui tem vários simbolismos. São coisas que nos afastam de Deus, que fazem nós adorar outras coisas, do que a Deus. Pode ser até mesmo consumismo, um carro, se você idolatra. Se isso tira você de guardar o dia do Senhor, tira você da sua comunhão com Deus, torna-se um ídolo. Tá bom? Então isso é uma besta, né? É o sinal aqui do diabo. Lembra que o capítulo 13 está tendo um contraste aqui sempre entre o bem e o mal, mas está falando do reino do diabo, tá bom? Aqui, quando eu li essa parte aqui, né, que essa besta foi ferida, a espada vivia, o inimigo, ele sempre tenta imitar o Cordeiro de Deus. A gente vê no livro de Apocalipse que Cristo, né, ele é o Cordeiro de Deus degolado, mas que vivia. Ele foi morto, mas revivia. E aqui mostra a besta que foi ferida, mas vivia também. Então, Satanás, ele tenta imitar o Cordeiro de Deus, tá bom? Ele tenta imitar em tudo. Então, às vezes, o mal, ele vem disfarçado de bem também, tá bom? Devemos tomar cuidado com isso. Aqui, eu lembrei de uma escritura lá em Moisés, na Pérola de Grande Valor, Moisés capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Quando Satanás aparece ali a Moisés e fala, adora-me, né? E aí, o Moisés, ele não vê a glória dele, ele tinha acabado de ver o Senhor, e ele conheceu a glória do Senhor, e ele falou, onde está a tua glória para que eu te adore, né? E ele falou, não, eu sou o unigênito do Pai, né? Fingindo que era Jesus Cristo ali, tá bom? Então ele sempre quer roubar o lugar de Jesus Cristo, sentar no trono de Jesus Cristo, tá bom? Assim começou a guerra nos céus, né? Ele quis tomar o lugar de Jesus Cristo, tá bom? Ele quis sentar-se acima de Deus e assim por diante. Bom, vamos lá. O versículo aqui para fechar o capítulo 13, vou ler o capítulo 13, versículo 18, que diz assim, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, que conte o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. O número 666, 666. Bom, aqui quando diz conte o número, significa calcule o número, né? Calcular significa multiplicar no sentido de, a palavra, né, superlativo, aumentar a palavra, tá bom? Então, por exemplo, o número 7, se você vai fazer o superlativo dele, seria 777, mostrando que o número 7 se representa a perfeição, né? E ele repetido 7 vezes, então é superlativo, né? Está aumentando a glória da perfeição. Aqui, quando fala o número 6, é um símbolo da besta, é um símbolo do inimigo. Por que o 6 ele é o símbolo do inimigo? Porque o 6 não é o 7, né? Veja que eu acabei de falar que Satanás ele tenta imitar Jesus Cristo, ele quer se passar pelo Cordeiro de Deus, né? Ele quer se passar como unigênito do Pai. Bom, ele clama adoração a ele quer as coisas que Jesus Cristo tem, tá bom? Então, mas o número 6 significa que ele não vai chegar a ser a 7, que ele é incompleto. Esse é o significado do número 6. Então, eles pegam esse número e coloca no número da besta. Aqui ele colocou superlativos, 666, né? Ou seja, superlativo. Não somente a besta, mas aqueles que seguem a ideia de Lúcifer, tá bom? É a mesma coisa. Tem um ditado no nosso vocabulário em português que nós falamos assim, 19 não é 20. E nunca vai ser, 19 nunca vai ser 20, porque ele tem que ser completado com mais um para ser 20. Então 6 não é 7, né? Daria para nós fazermos uma comparação assim, ó, 6 não é 7, né? E as pessoas que seguem a ideia da besta, conforme eu falei, que idolatram carro, buscam só as coisas desse mundo, eles nunca vão chegar à perfeição. Nunca vai ser completo, que é o número 7. Então eles seguem o caminho do número 6. Cuidado com esse miticismo, né, do número 6, né? Você vê o número 6, ah lá, o número da besta. Então, aqui também fala, no capítulo 13, eu não li, mas fala que a besta vai marcar na testa ou no braço, tá bom? Os seguidores dele, tá bom? Isso é figurativamente falando, tá bom? Aqueles que seguem a besta não tem um número 6 marcado na testa ou no braço, tá bom? Não tem. Significa apenas que eles seguem as ideias de Lúcifer.
né? E então eles nunca se completam, eles nunca vão chegar a ser a 7, a menos que se arrependam, né? Se arrepender, sim, né? Se arrepender, fazer convênio com o Senhor, aí sim, eles alcançam, por meio da expiação de Jesus Cristo, essa completude, o número 7 aqui, simbolicamente falando. Então lembra, né? Quando fala de 6, é que o 6 nunca vai ser o 7, ou seja, 19 não é 20, tá bom? Então é uma maneira fácil aí de nós compararmos. Uma pergunta para nós, né, seria assim: o que está me impedindo de ser completo? O que está te impedindo de ser um 7, né, de estar no convênio com Deus? Ser o 7, né, simbolicamente falando aqui, não significa ser perfeito, significa estar no caminho do convênio, tá bom? Errar, a gente erra, se arrepende, levanta-te, começa de novo, firma-se no Senhor, busca força em Deus, tá bom? Então é isso, o que te impede a ser completo? O que te falta de Deus? Busque isso, busque mais Deus na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Aqui dando ideia então do que é esse número, já compartilhei. Vamos para o capítulo 14, que fala aqui sobre o reino de Deus e os seus seguidores. Vou ler aqui do versículo 1 ao 4 e já fazer algumas explicações e aí eu finalizo com o versículo 6, tá bom? Vamos ler então aqui 5 versículos. Vamos lá, o versículo 1 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. O monte Sião é o templo, né? Então veja que Cristo está com o seu povo, está conosco, né? E continua. E com ele 144 mil, que na sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Então observem que quando fala da besta, fala de uma marca na testa. Mas quando fala de Deus, fala de um selo, né? Nós somos selados a Deus, é uma marca, né? Não é um carimbo como é o da besta, né? Então deixa eu ler aqui de novo, ó. Fala que o nome está escrito, né? É o que diz aqui, ó. E olhei e eis que estava o Cordeiro de Deus sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, né? Que são todos, né? Que fazem convênio com o Senhor. E que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Então está escrito. Também é simbolicamente. A gente não tem um número na testa ou escrito o nome do Senhor na nossa testa. Significa que a sua mente busca ao Senhor. Nós buscamos a Deus de corpo, alma e todas as coisas, tá bom? Aqueles que buscam ao Senhor têm dentro de si. Lembra do que Moisés falou, né? Não escrevei a lei, né, em pedra, mas escrevei dentro do seu coração. É esse o sentido aqui. Vamos continuar. Versículo 2 diz: E ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de harpitas, né? Ou seja, de instrumentos de música, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e que ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aqui, comprados da terra, né, significa que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. É um canto, um hino que só nós podemos cantar, porque só nós aprendemos essas coisas gloriosas que o Senhor tem para nós, esse plano de salvação com a perfeição, tá bom? Então só nós podemos cantar esse canto aqui, tá bom? Estes são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Contaminado com mulheres, coisas do mundo. Aqui a palavra virgem significa puro. Nós não se contaminamos com as coisas do mundo. Nós continuamos uma noiva do Senhor virgem, aguardando ali o Senhor. Estes são os que seguem o Cordeiro de Deus, né? Para onde quer que vá. Essa é a ideia, né? Se eu me mudar daqui para outro lugar, eu vou seguir a Deus e vou buscar a Deus em todo lugar, tá bom? Então são esses dentre os homens que foram comprados como a primícia para Deus e para o Cordeiro. Primícia para Deus, né? Significando aqui então receber o reino celestial, tá bom? Se tornar aí a igreja do primogênito. É esse o sentido aqui. Vamos lá, finalizando a mensagem, versículo 6. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamá-lo, aos habitantes sobre a terra, e a todas as nações, tribos e línguas e povos. Olha só que interessante, né? Aqui então ele vê um anjo voando no meio do céu e tem o evangelho eterno para o proclamar.
tá bom? Isso é bem interessante. Nós interpretamos aqui, né, como o anjo Moroni trazendo as placas, tá bom? Que é o livro de Mórmon, tá bom? Para ser traduzido, tá bom? Então tem, claro, o livro de Mórmon ele surge, né, da terra, ele foi enterrado. Mas também Moroni ele traz essas placas, né? Depois quando o Joseph Smith faz o trabalho de tradução, ele recolhe essas placas consigo. E quando é chamado as testemunhas para ver as placas, então ele traz na sua mão, ele vem pairando no ar e mostra ali as 3 testemunhas. Isso está no depoimento de 3 testemunhas no começo do livro de Mormon ali, e também tem o depoimento de 8 testemunhas que não viram o anjo, mas foi mostrado também as placas ali, manusearam, olharam e deram o seu testemunho ao mundo. Mas as 3 testemunhas viram o anjo, tá bom? Prestando testemunho, e eles também prestavam testemunho de que o livro de Mormon ele é verdadeiro. Então, aqui nós interpretamos, né, quando fala que viu um anjo no meio do céu voando, que tinha o evangelho eterno para o proclamar, este é Moroni, que traz esse livro aqui. Eu gosto muito do hino do nosso inário aqui, o número 6, que diz Um Anjo Lá do Céu, né? O nome do hino, né? Eu não vou cantar, mas eu gosto muito da primeira e a segunda estrofe, que diz assim, ó. Um anjo lá do céu, ao mundo regressou, rompendo o negro véu, aos homens proclamou. Oculto em Cumora está, um livro que nos guiará. Oculto em Cumora está, um livro que nos guiará. Também a estrofe segunda, que diz assim. Moroni o selou com suas próprias mãos, e o livro lá ficou, por santa instrução, até um dia vir a luz, trazendo o reino de Jesus. Até um dia vir a luz, trazendo o reino de Jesus. Então, esse anjo é o anjo Moroni. A gente consegue ver isso também por meio da revelação de Joseph Smith, seção 128 de Doutrina e Convênio, versículo 20 em diante aqui. Na verdade, é o versículo 20 e o 21, mas eu vou ler só o comecinho do 20, né? Diz aqui, ó. E também o que ouvimos, alegres novas de Cumora, Moroni, um anjo do céu anunciando o cumprimento dos profetas, o livro a ser revelado, a voz do Senhor, no ermo de Far West, condado de Sêneca, anunciado a 3 testemunhas que testificaram quanto ao livro. Então, vou finalizar por aqui. Mas esse, então, o versículo 6 do capítulo 14, anunciando o livro de Mórmon, Moroni, trazendo o livro de Mórmon, mostrando as 3 testemunhas, conforme mostrado aqui no versículo. Bom, gratidão a todos vocês que acompanham todos os dias essa mensagem. Tá bom? Gratidão sempre, compartilho com vocês essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.